Bom dia para você conectado em nosso Facebook, no nosso Instagram, do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Está começando mais um encontro terapêutico. Bom dia, doutora Carla. Bom dia, Cíntia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, doutora. Bom dia você que está em casa. Hoje, 20 de agosto de 2020, e a igreja celebra hoje São Bernardo de Claraval. Grande santo. Grande santo da igreja, doutor da igreja, devoto de Nossa Senhora. E temos uma novidade para passar para os nossos internautas, você que está conectado conosco no nosso Facebook, no nosso Instagram, está chegando aí. Vamos dar continuidade à nossa temática da terça-feira, mas tem um detalhe, nossos beija-flores voaram. Rapaz, Vocês perceberam isso? Ontem eu tava Fizeram um vendo. ninho ali, cresceram E né? bateram asas. Bateram asas. Os dois filhotes de beija-flor e até o pai e a mãe também não estão aparecendo mais aqui. Subiram, foi pegar o seu destino. Né? Dinâmica interessante essa, né? Da Fizeram o vida. ninho, dinâmica da vida, fizeram o ninho aqui no Centro Clínico, passaram a temporada e alcançaram novos voos, né, doutora Carla? Sim, bonito, interessante também. Entendeu? Então você que está conosco, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 21 96722 8899. Queremos contar com a sua participação, você que está no nosso Facebook, no nosso Instagram. Vai mandando para a gente as suas sugestões, as suas dúvidas e a sua participação também. Verdade. Muito bom o nosso encontro de hoje. Sim. Né? Se inicia aí falando sobre a fé, né? Versus tratamento, né? Em sintonia. Então vamos ver aí o que, né? A gente Sabe o que tira tá de faltando? tudo Sabe o isso. que tá faltando? Sim. Sabe? Ah. Sabe o que tá faltando? A gente tá sério. A gente tá sério. Não é? O assunto é sério. É, né? o assunto é sério, mas se a gente levar na seriedade, aí fica pesado. Com certeza. Entendeu? Então falta leveza para tratar o assunto. É verdade. Concorda? E aí é onde a gente. Aí é onde eu entro com a minha gaiatice, gente. Então isso traga aí. pra nós. Eu Gaiatice primeiro tenho que aí. fazer cara de carrancuda. Aham. Né? Aí eu falo, aquela cara cheirando com mas olha, vou contar só um negócio, só um parênteses aqui, porque faz parte do tratamento. Sim. Né? O que acontece? A pessoa chega no consultório, né? Encontra você carrancudo, né? Um carrancuda profissional, E aquela impressão fica. a né? impressão fica. Na terça-feira eu saí daqui, né? Do encontro terapêutico, cheguei no casa, né? E tava eu lá com a musiquinha dos anjos. Lembra que teve uma musiquinha, eu não lembro qual foi, mas eu tava, acho que era anjos voando nesse lugar. Aí a primeira paciente falou assim, mas a senhora tá tão alegre, por quê? Não tenho razão para estar alegre? Tenho razão, eu tô viva, Sim. não é? Tô com saúde, tô gozando da minha perfeita consciência, né? Sanidade, etc. Mas só que as pessoas não valorizam. Né? Quando a gente começa a falar sobre o assunto fé e tratamento, tem uma coisa que faz, né, a gente pensar muito. Né? Será que verdadeiramente eu acredito que eu tenho fé? Será que verdadeiramente eu acredito que a fé pode, de alguma forma, me curar? Sim. No tratamento? Será que eu acredito? Porque eu primeiro preciso acreditar. Assim já falava no outro encontro muito sobre a razão, né? A fé. Mas vamos lá, vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos pensar. Será que eu acredito que eu tenho a possibilidade de ter fé para, diante de uma situação difícil, de um tratamento? Porque aqui a gente está falando de um tratamento psicológico. Sim. Né? Mas vamos abranger mais. Um tratamento feito para uma doença terminal. No tratamento diante de um filho, né, de 2, 3, 4 anos, que se coloca, né, numa perspectiva de eminência de morte. Será que eu tenho tanta fé assim? Será que eu acredito realmente? Será que eu vou acreditar no tratamento? Será que eu vou acreditar que a mão de Deus pode chegar e parar ali? Acreditar nos profissionais. Acreditar né? nos profissionais, acreditar na ciência? Será que naquele momento de desespero
acreditar? Né? Porque eu lanço até para Cíntia essa colocação. Porque a gente coloca muito fé e tratamento, certo, elas precisam. A gente sabe que existem pesquisas aí que o índice de 30% das pessoas que foram pesquisadas e que tinham fé, né? Nos estudos, Sim. 30% da resposta positiva para aqueles que tinham fé. Então o índice é muito grande. A possibilidade da pessoa se recuperar tendo fé é bem maior do que aquela que não tem. Ou talvez aquela que acredita não ter. Aí a gente falou na terça-feira que a fé é um dom infuso. Isso. E a necessidade de se alimentar a fé. Então a pessoa que não acredita ter essa fé, o resultado é menos. Né? Não vai acontecer. Não né? vai acontecer. Por quê? E aí eu falo uma coisa, né? Acreditar em si mesmo, acreditar que o outro é capaz de ir junto naquele momento, na sua situação, né? Vamos colocar o outro enquanto um profissional que te acompanha, vai estar tendo resultado. Isso é uma expectativa que a pessoa coloca. Me veio agora um questionamento, aquela realidade, por exemplo, de onde tirar força de que aparentemente não tem? Porque muitas vezes a pessoa está fragilizada, está adoecida, está naquele estado ali, né, de sofrimento. Como tirar força, assim, de onde não tem? Mas né? aí eu vou Como a pessoa buscar essa força dentro Mas dela? aí eu vou fazer uma colocação. Sim. Muitas vezes a pessoa tira essa força, aqueles que estão ao redor não acreditam. Eu te dou um exemplo aqui, eu acredito que não vai ter nenhum problema. Eu dou um exemplo para o meu primo. Aos 28 anos, ele teve a notícia de que ele estava com câncer. Né? 28 anos. Ele é 6 meses mais novo que eu. Sim. Eu estava na faculdade ainda, né? Recém-formada. E aquela notícia me deu um baque tão grande que eu falei assim, meu Deus do céu, 28 anos, primo de andar, né, das brincadeiras que a gente tinha, né, de sair, de ir para um barzinho. Sabe quando a pessoa que está ao redor desmonta, a família desmontou. E ele era uma pessoa que até certo ponto, a gente achava que não tinha muita fé. A gente, quero dizer, os que estavam ao redor. Eu pergunto a você, ele está vivo? Ele teve 2 vezes câncer, das transfusões de sangue, ele pegou uma hepatite C, que quase que ele teve que fazer quase um outro tratamento quimioterápico. Depois disso ele precisou operar as 2 pernas, porque a cabeça do fêmur dele, em função da quimioterapia pesada, né? Ele esteve internado quase 2 meses, ali atrás do Santa Cruz, que tinha uma ala ali, com imunidade 0. A imunidade dele era 0. Eu pergunto a você que está vivo? Então, muito sério, as pessoas que estavam ao redor, muitas delas, inclusive a própria sogra, que Deus a tenha, não acreditavam muito na recuperação dele. Ela se foi e ele não. Sim. E aí eu pergunto, da onde saiu? De onde veio essa força? De onde veio essa força? Essa força, ela vem de dentro do próprio homem, como eu falava, né? A fé já é infusa. Aí eu digo, né? Aquele que é batizado, já existe ali no ato do batismo, né? Do crisma, dos sacramentos que vai se recebendo, esse dom infuso. Mas já existe no homem essa centelha de fé. O homem, ele já nasceu como que um imã que o atrai para Deus. Então, num caso de iminência de morte, se a pessoa ela quer viver e ela tem motivos para viver, ela tira, como a gente costuma dizer, ela tira a força de onde ela não imagina ter, que brota de dentro dela, né, para poder viver, porque ela quer mas que ela viver. Pode nem atribuir a Deus. Ela pode não atribuir a Deus. Entendeu? Ela pode atribuir uma força de vontade que é emana dentro
dentro dela de que ela quer viver. e que ela quer viver. Que vem lá das Mas profundezas do ser aí da entra pessoa. uma questão, né? Se ela tem pessoas ao redor positivas e que tem fé, facilita e muito. Mas nesse caso aí É. foi ainda Foi- algo mais ainda Foi o intenso, contrário. né? Ela é que deu força, não só a ela, mas às outras Que pessoas, estavam. para acreditarem que seria possível. Quando muitas vezes já não se via possibilidade. O nosso pessoal tá chegando aí, a Karine Quintães, a Simone Santos, Simone Castela, Bom dia. a Laísa, né? A Márcia Cristina, Janaína Carla, o nosso bom dia. É o nosso encontro terapêutico que acontece toda terça e toda quinta, às 9h15 da manhã, aqui no Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Hoje está um pouco nublado, essa noite dá uma chuvinha mansa, a noite toda. Tá o friozinho. Tá um Tá friozinho. chegando, a frente fria tá É, a chegando. frente fria tá Eu chegando. acho que o nosso inverno tá chegando, né? Tá chegando Porque, agora. na verdade, Tá chegando agora porque o na inverno. verdade a gente não, Não teve teve inverno. Olha que coisa boa, que sorriso gostoso aí É agora, isso aí. entendeu? Não é? Ah, Então vai compartilhando com seus amigos, familiares, essa doutora Carla é uma figura. não, você sabe o que é isso? Sim. Isso é um efeito psicológico, Uhum. sabia? E vocês estavam tão preocupados que eu estava com a cara feia. Não foi? Mais ou menos. É o efeito Mais ou psicológico. menos. Aí a gente faz o efeito contrário, Sim, né? sim. É o efeito psicológico. E tratando dessa realidade, né, trazendo à tona essa questão que a senhora coloca, né? Do efeito contrário, ou do movimento contrário, que esse exemplo que a senhora trouxe, Sim. né, do seu primo é interessante para a gente ilustrar isso, né, desse movimento contrário que precisamos fazer muitas vezes todos os dias e se tratando, né, de tratamento, da busca da saúde ou de um caminho, né, de tratamento psicológico. Esse movimento contrário é importante, né, a pessoa fazer esse movimento de ruptura muitas vezes, de nadar contra a corrente, né, fazer esse movimento de buscar forças no seu interior, buscar força em Deus e presenciar o novo a cada dia. Você né? quer mais um exemplo? Sim, Olha só, muitas vezes a gente sempre opta, né, pela possibilidade de que a pessoa rejeite o tratamento, sim, né? Mas quantas vezes a pessoa não, efetivamente, ela quer o tratamento e os que estão ao redor não acreditam na necessidade. Acreditam na necessidade de levar ao médico, isso a gente sabe que é necessário. Acreditam que os comprimidos vão fazer muito mais efeito do que a própria psicoterapia, Sim. do que a própria terapia. Acreditam que, aí nós podemos entrar nas crendices, né? Em determinadas preconceitos, nos né? preconceitos que tem de que tratamento psicológico não adianta nada. Tratamento alopático não resolve nada. Você quer ver um preconceito que tem com o próprio tratamento homeopático, Homeopático. É o que eu ia dizer. né? Homeopático. É isso aí, são esses preconceitos que muitas vezes impedem da pessoa buscar um profissional. A gente até comentava mais cedo, né? As realidades que tem hoje das várias campanhas, por exemplo, para as mulheres, campanha do câncer de mama, para os homens, câncer de próstata, As que, vacinações, né, as vacinações, né? tantos preconceitos, tantas fake news também, né? Sobre essa realidade das vacinações, que vai impedindo da pessoa buscar, recorrer, que é para o seu próprio bem, para o bem da sua família Sim. e para o bem da comunidade também, né? Verdade. E entra aí, né, um outro ponto, né, também. Principalmente quando se trata de criança, se depende muito mais dos pais. Quando se trata de adulto, depende muito mais dos filhos e daqueles que são os responsáveis por aqueles idosos e pelas crianças também de um tratamento, Sim. né? Por exemplo, muitas das asmas, bronquites que se tem são causas emocionais. Eu digo tranquilamente, não sou médica, né, mas por aquilo que a gente vai trabalhando no dia a dia, né, com as realidades aí terapêuticas e observando, muitas delas, eu tenho bronquite asmática e eu tenho um problema emocional, um estresse forte, uma decepção, uma Nesse tristeza. caso entraria A a questão da primeira imunidade coisa, também. a primeira coisa que afeta é a minha respiração. Sim. A primeira coisa que afeta. Aham. Porque o emocional, ele conta em muito. Se você tem uma pessoa que tem já um emocional que o leva para baixo,
né? Você vai ter, consequentemente, uma pessoa que constantemente, essa pessoa ela vai ter vários tipos de doenças. Ela vai afetar, ela vai sintomatizar, né? Somatizar no corpo. Eu posso dar um exemplo. Gente, eu nunca tive sinusite na minha vida. Mas teve uma semana que eu estava aqui nos meus processos, nos gráficos da vida. Isso aqui, ó, doía. Parece que incha, né? Uma dor terrível. Essa área aqui, aí procurei o consultório e fui detectando os pontos, resolveu o problema. Puramente emocional. A imunidade deixou cai, de né? procurar, aquela secreção horrível, mas eu sabia que era fator emocional. Você quer ver uma coisa? Recentemente, Sim. realmente, é coisa de 2 semanas. Na terça-feira eu tenho uma paciente que sofre, né, de prisão de ventre. E ela estava, se ela estiver me escutando, Vai lembrar que vai lembrar da situação. E eu falei assim, mas o que você está querendo reter com isso? Né? E aí muitas vezes a pessoa acha que não tem ligação. Pois ela, nessa terça-feira, quando eu atendi ela falou assim, eu não sei se o meu inconsciente, subconsciente ouviu o que você falou, mas quando cheguei em casa eu fui ao banheiro. resolveu o problema. Ainda bem que foi em casa, né? Imagina eu dentro de uma consulta no consultório, ali, né? Sendo atendida, isso eu posso dizer. Voltou o aos fator, temas mais não é? pessoais, né? Exatamente. Na terça-feira teve o tema. Hoje Mais pessoais. Estava eu numa é a humanidade, consulta, gente, faz parte da vida. há 2 semanas sem conseguir ir ao banheiro, já tinha comido de Eu tudo. falo, não estava conseguindo pagar as contas. Não estava conseguindo pagar as Na contas. mão, linha, nada. Aquele Tava retendo sentimento. probiótico, né? Probióticos, que tem, tomo. iogurte. Eu já tomo É uma mistureba probióticos, né? toda. Pra Um poder... capim santo junto ali, um chazinho de capim santo para ajudar, não resolvia nada, Não gente. resolvia nada. Isso aí. Passava o ramo, nada. Nada. Deu uma lembrada da terça-feira. Agora sim. E aí o que aconteceu no meio da consulta? Era consultório, tinha que resolver Eu o falei, problema. doutora, espera aí 1 minuto. O problema é que eu já deixei o rastro dentro do consultório. Pagou com juros, Correções correções, monetárias. tudo, gente. E a doutora O banco ficou feliz. E a doutora que estava me entendendo, entendeu plenamente, porque Porque ela ficou... detectou o ponto que era necessário Com detectar. certeza, e ficou com rastro É isso aí. dentro do consultório até Foi eu aquela conseguir música, voltar. rastro de luz, né? Mas tudo bem, não tem nada a ver, não. Até eu conseguir voltar. Depois ela foi lá, bateu na porta. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí, Cíntia, eu falei assim, eu Por acho enquanto que tá. Mas são 2 semanas, doutora. E aconteceu isso com Deixa eu me resolver. Essa realidade do reter, ela trouxe essa questão, né? Que, É e ali emocional também, né? emocional, né? A gente sabe que nem tudo. E aí entra a questão do autoconhecimento também, né? Da pessoa se conhecer seus pensamentos, conhecer Seus aqueles sentimentos. mínimos, né, pensamentos que passam lá nos Na recursos da na mente. realidade, Esse processo de na autoconhecimento é realidade, importante. isso Né? é inconsciente, É, né? Mas com a tomada de consciência da situação, do o problema, que está o acontecendo. organismo responde na hora. Porque a gente costuma acreditar, né, e a gente já tem estudos comprovados, que a própria cura ela se encontra também dentro do homem. Então existem 2 realidades que hoje eu colocaria, né, que precisam estar em sintonia. A mente, né, a nossa mente, a nossa consciência e a nossa fé. Sim. Porque se elas andam juntas, e aí eu preciso de um tratamento psicológico, sim. Não estou nem puxando para o lado aqui Obrigado. da doutora Carla, né, que Telefone graças a Deus 987083665. que é uma ótima Atendo terças profissional, e quintas, no caso, irmã mas se Lúcia, ela tem que caminhar... quartas, sextas e sábados no Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Aquele toquezinho do... Não, eu vou entender aqui na conclusão. Então, não puxando somente para o lado dos terapeutas, né, mas é fundamental a gente saber o que se passa com a gente. Verdade. Né? Porque se a gente não entende, a gente não consegue também compreender vários outros tipos de problemas que a gente vai trazendo. Né? Sejam eles da ordem de somatização, né? Somáticas ali no nosso corpo, mas também outros tipos de doenças que vão sendo desenvolvidas, muitas vezes por falta de perdão,
já se é constatado que a pessoa pode desenvolver um câncer, pode desenvolver um problema de coração, hipertensão, né? Hipertensão, olha, tantos colite, úlceras, problemas renais, esofagite. Isso não tira, eu creio que a Carla, como profissional, ela pode dizer até melhor do que eu. A primeira coisa quando a pessoa chega com um problema desses, claro que você vai vai procurar tratar da causa emocional, psíquica, mas você também caminha para um profissional, não, mas isso? muitas vezes quando chegam até o profissional, o terapeuta, é porque já percorreram tudo isso. Exatamente. Queremos acolher aqui a Mônica Neri, tá com a gente, a Gabriela Almeida, a Maria da Conceição, a Adrianinha lá em Portugal. Beijo. Viu aí, Adrianinha? Aí, ó, Gabi é bióloga, gente. A Adriana também é fono, sabe aí, ó. O Santo Alexandre Ferrari das comunicações está com a gente também. A Miriam da Dom de Deus, André Andrade, Ana Maria, Lene Rosa, Francisca Maia. Hoje é o aniversário da Franciele, a sobrinha da Cida lá em Brumado. 20 anos. Parabéns, Franciele. Michele Rodrigues, Maria Silva, Isa de Jesus e Dani Ferreira. Muito bom. Que bom que vocês estão com a gente, né? Gratidão pela sua companhia. Estamos aqui falando dessa importância do autoconhecimento, dessa força interior que há no homem, que há em cada um de nós. A doutora Carla já trouxe isso, a doutora Carla trouxe a realidade do inconsciente, do subconsciente. Da mesma forma que existe essa força que brota de dentro de nós, há realidades dentro de nós que também desestabiliza o nosso físico, né? A nossa saúde. Falando, né? Nós já sabemos que existem inúmeras doenças que hoje em dia do corpo, né, que são provenientes de problemas emocionais, falta de perdão, rancor, raiva, mágoas, né, fazem com que a pessoa termine somatizando. E aí o que é interessante, quando a pessoa chega no consultório, ela já chega depois de ter feito um processo... Depois de ter desenvolvido, né? Não, ela já fez aquela peregrinação... Em vários profissionais. Em vários profissionais, fez vários exames, teve... E o resultado foi... Minha filha, você não tem absolutamente nada. Absolutamente nada. Procura, aí encaminha, né? Existem profissionais que até encaminha. Tem essa sensibilidade em encaminhar. Querida, vamos fazer o seguinte, procura uma psicóloga, procura um terapeuta, porque seu problema realmente, né, não está no âmbito somente da medicina. No âmbito físico. Aí vem aquela pergunta, né, que até o Isaac tinha programado para fazer, que eu achei bem interessante. A ciência está em sintonia com a fé? Porque nós falávamos um pouco no último encontro de que a fé, ela se encontra em sintonia com a ciência, ela busca. Aí eu digo, uma fé cega é uma fé burra. Tem até aquela realidade que falava, deixa eu pegar esse termo aqui, Isaac, porque senão vai polemizar, como vocês dizem. Sim. Né? Uma fé cega, uma fé surda, ela se torna uma fé burra. Né? Quando a gente fala sobre uma fé cega, é eu crer absolutamente em Deus. E isso não é burrice. Isso não é burrice. Eu creio verdadeiramente que Deus tem poder para me curar. Eu creio verdadeiramente que Deus tem poder para me libertar e para conduzir todas as coisas. Mas se eu coloco na minha cabeça de que, vou pegar o exemplo, de que eu pegando aquela água benta que está ali na televisão, tomando ela todos os dias, só aquilo dali vai me curar se o meu problema é emocional. Claro que depende da fé de cada pessoa. Eu não vou desdizer isso. Depende da fé de cada pessoa, sim. Só que é dever nosso, como profissional também, e responsável espiritual, dizer, meu filho, minha filha, porque eu trabalho com ministérios de cura, eu trabalho com realidades espirituais. A primeira coisa que eu faço, olha, localizamos algo, procura um médico, procura um terapeuta e no conjunto nós vamos trabalhar com você. Eu vou rezar por você, nós vamos rezar juntos. Eu creio. E muitas vezes a pessoa sai, né, como tem um episódio aí na televisão, né, como o Chaves, né, e vai saindo assim, né, porque acha que somente a oração ali do poder, da fé, da oração da Cíntia vai resolver.
Às vezes resolve, dependendo da fé e da experiência que a pessoa precisa fazer e da manifestação da glória de Deus, que naquele momento precisa agir. Mas nós sempre encaminhamos. Tá curado? Ótimo, vai lá, tá curado. Vai lá e faz o exame e traz pra gente para poder comprovar, né? Vai lá e pede o médico para testificar, você está curado e não se tem explicação de como você se curou. Agora, se a gente vive aquela fé burra, né, que não pensa, que também não age, a gente corre o risco. Eu digo porque eu tenho familiares bem próximos a mim que tá fazendo lá campanha de não sei o que, de tal igreja, que tá tomando aguinha todos os dias lá, benta lá, né, e que não é católico, mas que está tomando aguinha benta, parou de tomar o remédio Puran, tomou de parar remédio de pressão, parou de tomar o remédio ansiolítico. O que está acontecendo? Aquilo que nós falávamos, o efeito rebote, porque essa aguinha aqui vai me curar. Ela pode me curar pela fé, mas se Deus quer que eu busque um tratamento para eu descobrir quais são as origens de tudo isso dentro de mim, eu preciso buscar outros recursos. Um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico, né? Eu preciso ir dentro de um consultório, sim, porque ali, se Deus ele nos colocou também os médicos também, os exames e remédios são meios de cura para mim. Não foi à toa, né? Não foi à toa. Todas as vezes que eu tinha algum outro tipo de problema, por exemplo, teve um período que eu estava com forte sangramento intestinal. Fiz exames, gente, do mais variado tipo. Eu não sabia que na consulta, né? Quando a minha psicóloga me encaminhou para um proctologista, eu não sabia que já na primeira consulta eu teria uma surpresa. Mas tive uma baita de uma surpresa. Né? Pegando aí. Mas Por fim, ela me encaminhou um exame mais profundo ainda, que eu não vou entrar nos detalhes, né, desse exame mais profundo ainda, mais íntimo ainda, que só a preparação dele já é. Sim. Ué, mas é um exame que muitos já devem ter feito. Claro, a colonoscopia. Né? E ao mesmo tempo ela me passou uma dieta de vários tipos de grãos, de vários tipos de ali de farináceos, né? Entre outras, oleaginosos, enfim, que era para eu começar a fazer aquele procedimento ali também já dentro de mim. E nada, e era muito sangue, era muita hemorragia. Mas eu estava com um problema psicológico também. Então eu fui tratando desse meu problema psicológico, porque aí nós entramos aqui num outro assunto seu, né? Porque existe aqui a questão das consequências de um problema social que muitas vezes não ajuda o nosso sistema de saúde, né? Ele não ajuda muitas vezes. O meu exame, o tipo de hemorragia que eu estava tendo, que eu comecei a ter em setembro, agosto, o meu exame só saiu em março. Sim. Para pensar, se eu tivesse com uma doença grave, eu teria morrido nesses 6 meses, 7 meses. De espera, né? De espera. Graças a Deus eu continuei trabalhando o meu interior, trabalhei o meu espiritual, falei, se é falta de perdão, vamos lá. Aí busquei, né, recebi a unção dos enfermos, fiz o caminho, né, ali do sacramento da reconciliação, diversos tipos de direção espiritual, tratamento psicológico 2, 3 vezes na semana, ou até mais se duvidasse, e a hemorragia não parava. Fiz o bendito do exame. O que eu tinha? Nada no meu intestino. Aí foi onde a minha doutora, né, como eu costumo dizer, a minha psicóloga, a minha doutora, ela falou, agora é com a gente. Colocou o óculos, bateu na mesa e falou, agora é com a gente. Agora você vai ficar curada ou não vai ficar curada? E na verdade ali, naquele momento, logo depois, eu parei de ter a hemorragia. Como, né? Como? A hemorragia cessou, gente. Ela simplesmente cessou. Deus pode ter me curado e me livrado de uma doença grave? Sim. Porque eu lembro que no dia 15 de outubro, no dia de Santa Teresa, eu fiz uma boa de uma confissão, me coloquei diante daquela santa, diante da minha última renovação de consagração, aos 9 anos de consagrada, e falei, Senhor, se tu queres, tu podes me curar por intercessão de Santa Teresa d'Ávila. Né? Se ela conseguiu levar a missão dela até o fim, eu também vou conseguir. Então, se eu tiver com algum problema físico, me cura, Senhor.
Mas se for emocional, me dá força para ir até o fim. Fazer o caminho, Se né? for físico, que eu consiga levar, né, o tratamento até o fim. Isso aí. Com outro irmão de comunidade já aconteceu o contrário. Com uma semana que ele estava, né, ali evacuando sangue, né, ia no banheiro, era uma hemorragia de sangue, foi fazer o exame e já ficou internado. Era um grande tumor no intestino, perdeu quase a metade do intestino. Era uma realidade física. Era uma realidade física, porque já vinha de herança familiar, pais, Essa questão tios, da herança é importante, né, heranças né? hereditárias Isso. que existiam. Então existia algo Genética. físico ali? Sim. Sim. Né, que provocado às vezes por um emocional, trouxe grandes realidades e consequências. Então, o que acontece? Se não trabalhar, meu irmão, o seu psicológico vai voltar à doença várias vezes, onde o seu corpo ali for afetado na sua mente. Não tenho dúvida do que eu estou dizendo. Mas existe também aquilo que é espiritual, aquilo que é psíquico, que precisa ser levado em conta. A oração, ela é muito, muito, muito precisa. Ela faz parte do tratamento. Sim. A oração ou uma fé muito bem aderida faz parte de um tratamento. Né? Ao mesmo tempo, a responsabilidade de procurar um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico para colocar a mente no lugar para poder ter condições de tratar o corpo. Então, eu deixo aí e responder ao tratamento também e responder à fé. Então, eu deixo aí essa dica para vocês, né? De abrir o meu grande parênteses. Muito bom, né? muito bom. Você que está conosco no Facebook, no Instagram, gratidão pela sua companhia. É o nosso encontro terapêutico, trazendo muitas novidades, vários exemplos aí, a partir dessa temática, testemunho concreto, né? A partir dessa temática que a fé e o tratamento têm como andar juntas. E a em fé e a sintonia, razão. Por isso eu falava que a fé não é burra. A fé e a né? ciência. Nós No temos início, eu lembrei, na terça-feira a gente uma falava sobre a consciência. realidade dos milagres, né? A igreja só comprova que é milagre a partir Da ciência, Da né? ciência. Quando a ciência dá o veredito, aí a igreja vai e proclama que aquilo ali testifica que aquilo ali literalmente é um milagre. Mas E quando não se tem explicação para cura, a ciência ela admite que realmente foi algo sobrenatural. Não se tem explicação. Temos Essa aqui- é a resposta, né, Gabi? Você que nos assistindo. Gabi vai gostar desse tema aqui, mas antes do tema da Gabi, quero falar com a doutora Carla e a Cíntia sobre a realidade do corpo. Né? O corpo tem a sua dignidade, né, Cíntia? A partir, inclusive, o próprio Papa João Paulo II, né, fez aquela grande teologia do corpo. E já que estamos falando de saúde, de doença, de fé, de tratamento, eu creio que esse olhar sobre o corpo também é importante, não? Sim, é fundamental, até porque esse corpo aqui ele tem vida. Sim. Né? Então ele tem uma alma espiritual. E é através desse corpo que eu manifesto a glória de Deus, é através desse corpo que eu manifesto Deus, né? É através desse corpo que eu também consigo expressar a beleza do ser humano. Né? Então, assim, eu preciso fazer esse caminho do trabalhar o meu corpo, do trabalhar a minha mente e corpo, para que, tem até um ditado por aí, né? Mente são, corpo são, né? Não sei se foi Sócrates, foi um filósofo. Foi um filósofo, né? Mens sana in corpore sano. É isso aí. Não me recordo né? agora, mas é mens sana in Então, corpore sano. depois a gente vai procurar qual foi o filósofo, né? Mas mente sã e corpo são. Então, assim, o nosso corpo, ele faz parte de todo esse construto de Deus ali, que é o ser humano. De toda essa construção que é o ser humano, né? Porque nós temos uma alma humana e espiritual. A Carla também trabalha com a teologia do corpo, É né? você dividir, né? Ser, Ser. né? Ser, né? Olha o beija-flor ali. Quem disse que ele não ia Apareceu! Apareceu! Bom dia, beija-flor! Viu? Ah, E não fez é? seu ninho aqui, os filhotes voaram, né? E Deixou não é? só o ninho vazio ali, mas tudo bem. Veja só, ó. Veja só, ser humano é você colocar, né, a sua humanidade, Sim. né, esse corpo, né, humano, né, ele tem um corpo biológico, Sim. certo? Como a Cíntia falava, corpo e alma, mente, né, e o corpo é um corpo espiritual, é Sim. isso? uma alma Uma espiritual. alma espiritual, perdão. Então, a partir desse corpo, né,
né, você precisa olhar para ele com muito respeito, porque ele é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Ele é templo do Espírito Ele é Santo. casa de Deus. Ele é casa de Deus. Então, quando você, por exemplo, e aí nós vamos ter que falar assim, né? Quando existe a prostituição do seu corpo, Sim. né? Quando existe e aí agora em termos de doença, né? As mutilações no corpo, você está ferindo algo que não te pertence. Drogas, né? A drogadição, os vícios, você está ferindo algo que não te pertence. Isso é emprestado. Como não? a Mas você. o corpo é meu. É, Eu posso, agora eu vou pegar um teminha aqui, bonito, eu posso cometer o aborto? Não, eu posso cometer o aborto porque o corpo é meu, é livre, né? É direito meu cometer o aborto. É direito seu, Eu faço o que né? Somos detentores da Meu vida. corpo, minhas Temos que regras. pensar outra coisa, né? Estamos pegando situações e casos, né? Ontem eu vi algo bem interessante que falava, né? Pegavam um desenho de um bebê Sim. e colocavam assim, né? Porque eu não tenho o direito de nascer e ser adotado. Fica aí a dica para quem acha que o corpo é seu e você pode fazer o que você quer com o seu Vai corpo. ser o próximo Tem tantas tema do nosso famílias, encontro. tem tantas famílias, né, querendo adotar. Gente, nós convivemos e a fila de espera, ela é enorme. Ela é enorme, né? Então, assim, deixar pelo menos aquela criança nascer. Mas o efeito psicológico naquele adolescente, naquela criança, naquela pessoa que sofreu uma violência física é muito grande. Mas eu posso dizer para vocês que o efeito psicológico de um aborto é muito maior do que esperar 9 meses com uma criança no seu ventre, onde você percebe que existe uma vida, por mais que aquela vida represente para você um momento de dor, um momento de sofrimento, você não precisa nem olhar para a criança, dá em adoção, mas deixa nascer e deixa viver. Ela tem o direito, porque nós não somos detentores da vida. Só abrindo esse parênteses aí, porque o efeito psicológico e físico na mulher é gravíssimo. E na criança é gravíssimo. Porque pegando esse gancho, já que a Cintia trouxe essa realidade, nós estamos acompanhando uma jovem que teve um filho que foi de um estupro, né? Isso não é justificativa para se cometer o aborto, como está se colocando. Como nós também hoje, acompanhamos, né? hoje pessoas que eram adolescentes, não sabiam nem para onde estavam indo, né? E a mãe levou para poder fazer um aborto. Sim. Ela só foi ter consciência de que ela tinha sofrido um aborto em casa, quando ela chegou no banheiro e viu toda a hemorragia que ela estava tendo, depois de 4, 5 meses. E aí depois a gente pode pensar, né, em um tema futuro. Já no encontro terapêutico. No encontro terapêutico, acho que já está na... Mas Não, tem ainda falta um tem pouco aí que a Gabi vai gostar. A Gabi vai gostar, sim. O tema seria sobre essa realidade que se coloca hoje, né? Meu corpo, minhas regras. Como funcionaria isso? O que você pensa sobre isso? Próximo encontro. Porque nós já falamos Semana sobre que vem a gente poderia falar sobre isso. Nós já falamos sobre eu, Deus de mim. Isso. Né? E aí a gente pode colocar eu, Deus do meu corpo. Né? Será que eu tenho esse poder todo sobre o meu corpo? Isso. Né? Perfeito. Mas vamos finalizar o nosso encontro de hoje falando sobre... Cíntia gosta muito, e aqui no Centro Clínico tem bastante, sobre a realidade das plantas, Cíntia. Terapia com plantas. Deixa aí pra plantas vocês. medicinais. Deixa aí pra vocês uma dica, Gabi, né? Almeida com Estrelícia. É só você entrar ali no Instagram e colocar Estrelícia. Ela tá fazendo um trabalho ótimo sobre as plantas, né? Não somente como meio terapêutico, mas também como meios medicinais. A Gabriela, ela é doutoranda também nesta área, né? Mas também já é mestre na área de botânica. Então, assim, tem um vasto conhecimento, né? E nesse ponto, o quanto as plantas elas são curativas, elas são curadoras. Uma ou duas oficinas aqui. Nós estávamos programando para esse ano, né, Gabi? Mas, infelizmente, com a reclusão social, nós não podemos fazer aqui no Centro Clínico, mas tem muita gente seguindo você. Com o terrário, né? Os terrários, lindos. O cuidado com as suculentas, né? E como as plantas elas são terapêuticas, como você falava, que eu gosto muito,
né? Porque ela tem dois efeitos. Ela tem o efeito medicinal, né? Nós temos aqui pessoas que vieram do Mato Grosso e sabem. Pai e mãe muitas vezes não tratavam dentro de consultório, tratava-se de acordo com aquilo que tinha de origem indígena. É isso aí. Né? Nós temos aí uma riqueza muito grande no nosso país, né? Os índios, né? A parte dos negros, o quanto nós temos uma riqueza cultural aí, medicinal, muito grande, né? E uma biodiversidade que nos propõe, que nos permite isso, nos proporciona isso. Eu lembro que num determinado momento do meu tratamento, eu precisava começar a ter contato com algo que gerasse vida em mim, né? Porque que desestressasse, que jogasse toda a ansiedade, a irascibilidade, parece que era minha psicóloga, gente. Né? A irascibilidade que existia em alguma coisa. Sim. A primeira coisa que eu falei foi assim, você faz o seguinte, começa a andar na grama de pé. Ela anda na grama, eu passo a máquina na grama pra canalizar Cortar na grama e nas plantinhas dela Detona também. minhas plantas. Não sou eu, é a máquina e o fio, eu já falei. Já falou que é a máquina e o fio. Só que constantemente eu preciso replantar. Constantemente eu preciso replantar, ou então eu vou atrás daquela que eu sei que eu ficou plantei. quebradinha, Né? né? Então o caminhar na grama, meus amados, é importante. Respirar fundo o ar da natureza, olhar para o céu e você vê que existe uma noite que tem estrelas, uma noite que só tem nuvens, uma noite que tem uma lua linda, uma noite que a lua quase não aparece, que no outro dia vem um amanhecer com sol ou sem sol, que você planta, que você tira mudas, que elas dão nova vida, que elas florescem. Isso tudo vai se tornando também uma terapia, além das plantas medicinais. Para falar sobre as plantas medicinais e para falar também, de repente, sobre essa terapia com as plantas, né, a gente pode chamar aqui a Gabi nesse tempo que ela ainda se encontra aqui e não foi para a China, hein? Tá convocada, viu, Gabi? Daqui a 2 ou 3 semanas, hein, Gabi? Quem sabe? Então, Vamos antes de ir tentar. pra China, passa por aqui pra falar com a gente. Isso aí. Então, fechou? Veja só para complementar aqui, né? Ontem mesmo, uma pessoa, nós estávamos conversando lá no oratório, não é? Que estava no centro clínico. Se tiver a oportunidade de pegar, eu gostaria até de mostrar. Uma pessoa que está precisando fazer esse renovar da vida, esse buscar, né, ter um olhar diferenciado, né, para a vida. Trabalhamos né? muito com cactos aqui e suculentas E também. a partir disso, por favor, Isaac, mostre Plantas ali, olha. florais. Ela, com um sorriso bem grande, ela veio mostrar o que tinha. Licença. É um cacto Que também flori. que começa a Bom. florir. Olha só, Você no Instagram. veja só. Olha que lindo. Tá florindo, hein? Viu? Aqui agora no Face. Gente, e são flores, uma das flores Ó. mais bonitas que se tem são as dos cactos e das suculentas. Eu gosto muito, né? Porque parecem até, e são, bem rústicos, né? Mas como elas conseguem sobreviver no deserto. Eu poderia dizer assim, né? Sabe o que foi que eu falei para a pessoa? Os brutos também amam. Verdade. Os Verdade. brutos também amam. Os brutos também têm a sua beleza. Fica aí. Basta que se permita ver, olhar para. É verdade. Doutora Carla, Cíntia, na mensagem final de vocês, quero que vocês falem um pouco sobre a realidade do medo e fé. Quem tem medo? Tem fé? A questão do medo e a relação Vai com dar a fé. polêmica, não vai dar Não, só polêmica. pra- Fala sobre o medo, eu De falo forma sobre a sucinta, fé, pra pode finalizar ser? e a gente fecha. Olha, o medo, ele é constitutivo do ser humano. Todos nós temos medo. Sim. Né? É o que nos dá um sentido de autopreservação da vida. Agora, o medo em excesso, eu já falei, se torna patológico. Né? E aí, realmente, tem um outro caminho para ser olhado. Ok. Sim. Cíntia. Eu posso dizer que eu precisei ter muita fé e nós precisamos. Quando a gente vai enfrentar qualquer situação de medo, meu irmão, minha irmã, você que está enfrentando situações hoje de fobias sociais, né, de medos por conta desse vírus que está aí no ar e a gente fica propenso,
em qualquer situação, que foi desenvolvendo aí pânicos, entre tantas outras realidades, né? A fé, ela nos ajuda a vencer o medo, né? A fé vencendo, porque a fé, ela é a confiança, né? E é crer em Deus, em algo que é maior do que eu e é superior a mim. Então ela me leva a enfrentar o medo, porque eu sei e eu acredito que existe um Deus que me ama acima de qualquer coisa, que é maior do que eu. Né? Abrindo só o meu último parêntesezinho, convidamos aqui a Gabi. Em breve nós vamos estar aqui, ó, sem precisar falar tão alto, né, Carla? Os nossos microfonezinhos, vai facilitar, a voz não vai ficar tão estridente, os barulhos externos não vão ficar, né, tão latente para vocês, porque a gente está procurando fazer melhorias e em breve, se Deus quiser, a gente vai ter melhorias. E Gabi, fica aí o nosso convite, a gente vai entrar em contato com você. Agradecemos a você que esteve conosco no nosso Facebook, no nosso Instagram, e lembrando que estamos em combate. Hoje, a Quaresma de São Miguel será junto com o Padre Cláudio. O Padre Cláudio vai estar celebrando às 21h30, junto com a adoração. E o nosso texto de São Miguel às 20 horas. Ao vivo. Ao vivo, aqui do nosso oratório. Fica com Deus. Forte abraço. Fé e sintonia, hein? Com a ciência. Perfeito.